Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula fazendo aí a resolução desse exercício aqui, que é um exercício prático, onde a gente vai fazer a determinação do NOx dos elementos químicos que aparecem nesses compostos. Temos aqui o NaCl, por exemplo. A gente tem algumas regras onde a gente já tem alguns NOx que são considerados como sendo NOx fixos. Como assim NOx fixos? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela periódica dos elementos. E nessa tabela periódica a gente tem os elementos divididos em colunas e em linhas. Aqui na primeira coluna, que a gente chama de família 1A, a gente vai dizer que todo mundo que é da família 1A, ou seja, o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio e assim por diante, eles têm NOx mais 1. Na família 2A, a gente vai dizer que todo mundo aí, todos os pertencentes dessa família vão ter NOx mais 2. Berílio, magnésio, cálcio e assim por diante, tá? Aqui na família 7A, nós temos lá no finalzinho, ó, o NOx vai ser igual a menos 1. E isso vai servir para o flúor, para o cloro, bromo e assim por diante. Agora, o oxigênio, o átomo de oxigênio que está aqui, ele tem um NOx igual a menos 2. Esses NOx que eu falei para vocês, eles são os NOx que a gente vai dizer que não variam, tá? Em teoria, eles não variam. Como assim, professor? Muito simples. A gente diz que esses NOx eles são NOx fixos, que não deveriam variar. Já no resto da tabela periódica, a maioria dos elementos vai estar variando, tá? Só que aí existem exceções. Por exemplo, aqui na família 7A, os halogênios, o NOx deles vai ser menos 1 quando eles são os elementos mais eletronegativos dentro de uma determinada molécula, dentro de um determinado composto, tá bom? E isso vai acontecer na maioria dos casos, só que não acontece em todos os casos. Então vamos supor que em um caso o bromo ele não é o mais eletronegativo de todos, né, dentro de uma molécula. Vamos supor que tem uma molécula que tem o bromo e perto do bromo tem também o oxigênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o bromo. Então, dentro dessa molécula, o NOx do bromo não vai ser menos 1, tá? Ele vai ser alguma coisa diferente de menos 1, beleza? Por que isso? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o bromo, beleza? Então, ó, vamos voltar aqui, vamos dar uma olhadinha nos compostos que a gente tem. Primeiro, o Na. O Na é da família 1A, então qual que é o NOx dele? Mais 1. O cloro, ele é da família 7A. Lembra, ele está lá no finalzinho, ó. Então, o NOx dele é igual a menos 1. Então, a gente pegou um que estava na família 1A, o NOx é mais 1, que é o sódio aqui. E a gente pegou o Cl aqui, ó, o cloro, que está na família 7A. O NOx tem que ser menos 1. Professor, mas você falou que o NOx pode não ser menos 1. Então, no caso, não seria menos 1 se caso o cloro tivesse junto com algum elemento mais eletronegativo do que ele, o que não é o caso, né? Já que o sódio é um metal e o metal é menos eletronegativo. Mais 1 com menos 1 vai dar 0. E o 0 é a resposta do NOx da molécula. Vocês observam, quando você olhar um composto e em cima desse composto não existe carga, por exemplo, tá aqui, ó, Na+. Isso daqui tem uma carga. Tá? A gente sabe que a carga então do sódio, né, nessa forma atômica assim, ele está com uma carga positiva, certo? Então ele tem uma carga mais 1. A Cl- ou menos 1, ele tem uma carga negativa. Mas quando a gente olha NaCl, ele não tem nenhuma carga aqui em cima. Significa que o resultado, a carga dele tem que ser igual a 0. Então, ó, a gente chegou no NOx final, que é a soma do NOx do sódio e do cloro, que é 0. Então, basicamente acabou aí. A gente já descobriu o NOx do sódio, tá? E a gente já descobriu aqui o NOx do cloro também, beleza? Então tá o NOx dos dois aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa para descobrir o NOx nessa segunda molécula. Observem, o hidrogênio, o NOx dele é mais 1 porque ele está na família 1A. O cloro teria que ser menos 1. Só que o oxigênio é mais eletronegativo do que o cloro. Então, o cloro a gente vai dizer que é X. A gente não sabe qual é o NOx dele. O do oxigênio, o NOx dele é igual a menos 2. A gente vai multiplicar por 3 o NOx dele porque ele aparece 3 vezes dentro dessa molécula. Mas o NOx em si do oxigênio é esse menos 2 aqui, tá bom? Então, ó, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6.
A gente sabe que o NOx total dessa molécula ele é igual a zero, porque não tem nenhuma carga ali em cima. E o NOx é a carga do composto, certo? Então, a gente tem mais um, certo? Que é o do hidrogênio. A gente tem um X e a gente tem um menos 6. E a gente sabe que a resposta total tem que ser zero. O NOx total tem que ser zero. Então, se eu somar mais 1 mais X com o menos 6, tem que dar igual a zero. Qual é o valor de X? Isso daqui é uma equação, né? Eu posso jogar um menos 6 e um mais 1 para o outro lado da igualdade e deixar o X isolado. De cabeça dá para fazer, só que vamos fazer aí no método da equação. Menos 6 joguei para o outro lado, dá mais 6. O mais 1 eu joguei para o outro lado, dá menos 1. Então, X é igual a mais 6 com menos 1, que é igual a mais 5, né? Então, descobrimos aqui o NOx do cloro. O Cl, então, vai ter NOx mais 5. Se vocês perceberem, ó, é óbvio, mais 5 com mais 1 vai dar mais 6, certinho? Se a gente soma mais 6 com esse menos 6 aqui dos oxigênios, a gente chega no resultado que é o NOx, que seria igual a zero. Belezinha? Só que aí, quando o professor te pergunta o NOx, ele quer saber o NOx dos elementos normalmente. Então, você tem que falar que ó, o NOx do hidrogênio é mais 1, o NOx de um elemento, o átomo de cloro, é igual a mais 5. E do oxigênio, o NOx é esse menos 2 aqui. E não esse menos 6 que está aqui embaixo, tá bom? O menos 6 ali embaixo, ele é a soma do NOx de todos os 3 átomos de oxigênio que tem dentro da molécula. Quando a gente fala de um átomo de oxigênio, aí é esse menos 2. Belezinha, pessoal? Então, basicamente é isso. Essa foi uma videoaula fazendo aí a resolução, ou pelo menos tentando aí fazer a descoberta, né, do NOx, dos elementos químicos que aparecem aí nesses dois compostos. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.